Muito bom dia, caríssimos jovens de boa índole. Daqui fala convosco novamente o vosso terapeuta espiritual. O jovem de boa índole, o pai da motivação. Como todos vocês conhecem. Entretanto, hoje eu venho falar sobre o quinto conselho espiritual. Hoje termina a franquinha dos 5 conselhos espirituais para 2024. Portanto, eu venho falar convosco sobre a diferença entre o jejum e passar fome. O que é isso, terapeuta? É normal que sintamos fome, somos seres humanos. Sentir fome é uma necessidade biológica. Por isso que é necessário que temos que nos alimentar, temos que beber líquidos, porque o nosso corpo carece disso. O nosso corpo carece de alimentos e os alimentos têm nutrientes que fortalecem o nosso organismo. O nosso estado serológico, muitas das vezes, é mais fortalecido em função da alimentação que nós temos tido diariamente. Por isso que é de suma importância que nos alimentemos constantemente, para que tenhamos, então, um organismo forte e sólido. Isso é necessário. Por isso, sentir fome é super natural para todos os seres humanos e para todos os seres vivos. Mas também há quem sente fome pensando que está simplesmente a exercer uma função espiritual, que é o jejum. Muitos pensam que ao jejuar, estão de fato a jejuar corretamente, quando na verdade estão simplesmente a cumprir a necessidade biológica de passar fome. O que é o jejum? O jejum é a abstinência de alimentação e de líquidos. E não só, o jejum também é a abstinência de tudo aquilo que compromete a tua espiritualidade enquanto você estiver em jejum. Muitos pensam que jejum é abster-se simplesmente da alimentação e dos líquidos. Não. Por isso que eu estou a dizer que o quinto conselho para vocês em 2024 é saberem como fazer o jejum e saberem distinguir a diferença entre o jejum e passar fome. O que é realmente um jejum? Um jejum é uma atitude estritamente espiritual. Jejum não é passar fome. Quando nós estamos em jejum, nós temos que saber exatamente a essência do jejum. O jejum é algo que nos desliga das coisas naturais e nos aproxima das coisas sobrenaturais. Quando você está em jejum, você tem que se distanciar, tem que ter uma vida plena em santificação, tem que se afastar das coisas que te envolvem a coisas naturais. Por isso que quando o próprio Senhor Jesus Cristo decidiu fazer o jejum, Jesus não esteve no meio dos discípulos. Jesus não esteve no meio dos discípulos, apesar de que naquela época ele ainda não havia selecionado os seus discípulos, porque após o jejum que ele fez no deserto, é quando ele selecionou os seus discípulos, batizou-se e começou a sua jornada ministerial. Mas Jesus não esteve no meio dos seus pais, os seus pais naturais, nesse caso José e Maria. Jesus não esteve no seio da sua família. Eu não estou a dizer que você, quando estiver a jejuar, tem que se afastar da família, não. O que eu estou a tentar dizer é que quando você estiver a jejuar, você tem que estar num sentido sobrenatural, envolvido com as coisas estritamente espirituais. Você não pode estar em jejum e estar a assistir uma novela. Você não pode estar em jejum e ouvir uma música normal. Uma música do Jerusalém Israel, uma música do C4 Pedro, uma música da Iola Semedo, uma música do Chris Brown, por aí fora. Você não pode estar em jejum e estar envolvido com coisas, com coisas naturais, com coisas terrenas. Estás em jejum, mas foste a uma festa. Estás em jejum, mas estás no meio dos desencarnecedores, no meio dos zombadores. Estás em jejum, mas estás vincado a assistir um filme. Você está simplesmente a passar fome. Jesus, quando decidiu fazer o jejum, Jesus se afastou das coisas terrenas. Jesus foi num sítio isolado, conectou-se com Deus, houve uma conexão, teve que se conectar, se está bem correto, se conectou com Deus e isolou-se. O jejum tem substância, o jejum tem sustentabilidade espiritual quando você afasta-se das coisas terrenas. Quando você diz que abriu um jejum, mas todavia você está envolvido com coisas terrenas, você não está a jejuar, você está simplesmente a passar fome. Você tem que estar em espírito de oração. Está em jejum de 5 horas. Durante essas 5 horas, você tem que estar em espírito de oração. Por mais que você esteja no serviço, você deve afastar-se de coisas no seio do serviço
que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Evita falar muito, evita se contar novelas, evita se contar fofocas, evita ir no WhatsApp, ver fofocas dos grupos, ir no YouTube. Evita coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade. Se você estiver em jejum, mas está sentado no teu serviço, a ler as fofocas do YouTube, a ler as fofocas desses canais polêmicos, a ler as notícias mundiais, então você desligou-se a verdadeira essência do jejum. Se você estiver em jejum, está em conversa fiadas com os teus amigos, com as tuas amigas, está a enervar-se facilmente, está a contar fofoca, está a assistir novela, está a assistir filme, está a ouvir música clássica que não tem nada a ver com Deus, então você não está a fazer jejum, você está simplesmente a passar fome. O jejum é um envolvimento estritamente espiritual. Quando nós estamos em jejum, temos que nos separar das coisas terrenas, pautar pela leitura bíblica, ouvir louvores, ouvir pregações, está inclinadamente a Deus, está envolvido a 100% as coisas de Deus. Aí a substância. Daniel, quando fez o seu jejum, Daniel afastou-se. Para que a sua bênção chegasse, Daniel teve que se afastar. Daniel não ficou no meio da multidão. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo não esteve no meio da multidão. E você vê que o poder do jejum feito pelo Senhor Jesus Cristo era tão grande que o próprio Satanás, o diabo, depois apareceu, fazendo-lhe aquela proposta ridícula e maligna. Mas Jesus sabia da importância que tinha permanecer firme e fiel, e sabia que aquele jejum permitiria que ele conseguisse consumar o sacrifício no Calvário. Portanto, saiba diferenciar passar fome e fazer jejum. Passar fome é acreditar que está fazendo jejum, mas quando na verdade está simplesmente a passar fome. Jejum é um ato de abstinência de alimentação e líquidos e de coisas que não têm nada a ver com as coisas de Deus. Afastar-se incondicionalmente das coisas terrenas. Isso de fato é um jejum. E quando nós fizemos o jejum corretamente, automaticamente nós sentimos o poder daquele jejum. Nós vivemos a consequência daquele jejum bem feito. Portanto, esse é o conselho de hoje, o 5º conselho espiritual para 2024. Falou convosco o vosso terapeuta espiritual, o pai da motivação. Subscrevam no canal Jovem de Boa Índole. Procurem no YouTube. Procurem nas minhas redes sociais e encontrarão os meus vídeos. Hoje foi o 5º conselho espiritual. Um conselho estritamente espiritual para todos vocês. Daqui falou convosco o vosso terapeuta espiritual. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.